Seja muito bem-vindo, você que é profissional da área ambiental, ao nosso podcast, o ReflorestaCast, que é para você que é profissional da área ambiental, que quer transformar a sua paixão pelo reflorestamento em uma empreitada lucrativa para você faturar mais de R$30 mil todos os meses trabalhando com reflorestamento nesse nicho milionário, cheio de oportunidades. Você não me conhece? Eu sou o engenheiro Leonardo, atuo há quase 16 anos no mercado de reflorestamento. Já reflorestei muitas e muitas áreas. E eu estou aqui hoje para falar para você sobre como ganhar muita grana com os monitoramentos das áreas reflorestadas. Você deve estar se perguntando o que é isso, Leonardo? Mas vamos lá. Antes de começar, se você não segue o nosso canal, vou pedir para você clicar, ativar as notificações, seguir o nosso canal para estar recebendo sempre dicas preciosas como as que eu vou te entregar aqui hoje nessa live. E eu quero te falar o seguinte, o monitoramento ele dá muita grana, no sentido que você tem que cuidar dessa área para o teu cliente por até 3 anos ou até essa área atinge o porte de sustentabilidade. Se você utilizar a metodologia correta e trabalhar de forma certa, fazendo os monitoramentos nessas áreas, ou seja, os tratos culturais, que é você fazer arroçado, coroamento, adubação, eventual troca de muda morta, um combate à formiga, etc. Isso são os tratos culturais. Se você fizer de forma correta, em 3 anos você consegue entregar essa área em porte de sustentabilidade para o teu cliente. Isso vai passar uma confiança do caralho, porque o cliente vai falar, pô, cara, os outros caras estavam me atendendo, estavam me entregando áreas com 4, 5 anos e esse cara aqui está me entregando área com 3 anos. Essa loteadora, construtora ou produtor rural com certeza vai te indicar para outras pessoas ou vão fechar serviços em recorrência com você. Então, é disso que nós estamos falando aqui, de ganhar dinheiro com os monitoramentos. Mas é importante, antes da gente dar prosseguimento a essa live, eu explicar, porque tem algumas pessoas que insistem em mandar mensagens para mim aqui, perguntando se eu trabalho com reflorestamento de pinos, teca, eucalipto. Isso não é reflorestamento. Reflorestamento é quando você pega uma área degradada, uma área destruída pelo homem, de determinado bioma. Vamos dar um exemplo aqui. O cara tem uma propriedade lá no Cerrado, área degradada, precisa reflorestar essa área. Então nós vamos pegar espécies nativas do bioma do Cerrado e nós vamos utilizar lá, fazer reflorestamento dessa área, recuperar essa área, transformar essa área em uma floresta novamente. Plantio de pinos, teca, eucalipto, isso não é reflorestamento, isso é plantio comercial ou de povoamento. Tá? Você vai utilizar essa madeira com a finalidade para comércio, você vai vender, você vai fazer dinheiro com isso. Isso é plantio comercial ou de povoamento, isso não é reflorestamento, beleza? Dados os devidos esclarecimentos, nós vamos seguindo aqui. Leonardo, o que se faz no monitoramento além das coisas que você já falou? Gente, monitoramento, depois que você vai lá, você faz o reflorestamento na área, você fez o plantio das mudas, bonitinho, você roçou a área, você adubou, plantou, tutorou, amarrou, tá lindo o plantio. O que você tem que fazer? Você vai ter que cuidar dessa área. Então, quando esse cuidar da área, ou seja, pós-plantio, você tem que fazer esses tratos culturais, que seriam fazer controle de pragas, por exemplo, de doenças. Formigas cortadeiras, elas fazem um regaço na área. De um dia para o outro, elas comem tudo as mudas. Então, você tem que monitorar isso, fazer o controle das formigas. Você tem que avaliar o crescimento e a sobrevivência das mudas, se as mudas estão se desenvolvendo de forma adequada, dentro daquilo que você planejou, dentro daquilo que era esperado. Você tem que avaliar a sobrevivência das mudas. Pô, perdi mais de 10%, perdi 10%, perdi 5% das mudas. Você tem que avaliar isso para fazer as devidas correções. Outra coisa, você está fazendo a manutenção da roçada, das gramíneas, está roçando o capim com frequência, fazendo esses controles dessas ervas daninhas, você tem que estar fazendo esse controle de gramíneas, ou seja, através das roçadas. E uma coisa muito importante, que muita gente não se atenta a isso, e eu vou te falar agora. Vou dar uma bicada no meu café primeiro. Depois que você faz os tratos culturais na área, é importantíssimo você elaborar um relatório
constando aquilo que você fez. Por exemplo, você fez a roçada, depois você fez o coroamento, depois você fez a adubação, depois você trocou as mudas mortas, você aplicou os produtos via foliar nas mudas, você jogou o mulch na coroa da planta. O relatório nada mais, nada menos é do que você colocar essas informações no papel com os devidos registros fotográficos. Tudo aquilo que você fez, você vai colocar no papel com as fotos bonitinhas, com as legendas, informações, por exemplo, quantas mudas morreram, principalmente depois da primeira manutenção. Você fez o reflorestamento, passou 90 dias, você fez a primeira manutenção. Quantas mudas você perdeu? É importante essa informação. Cada monitoramento é importante você colocar quantas mudas você substituiu, para você saber o percentual de perdas que você está tendo. E esses relatórios, Leonardo, o que eu faço com esses relatórios? Me ajuda. O relatório é uma ferramenta importante, não só para comprovar para o teu cliente que você fez o plantio. O relatório é uma forma de você comprovar para o teu cliente que você fez o monitoramento da área. Você vai entregar para ele poder te pagar pelo serviço que você prestou para ele. Só que por que mais o relatório é importante? Tem mais uma coisinha aí no meio, que é mais importante até do que apresentar só para o teu cliente para você poder receber teu dinheiro. Sempre que você fizer um relatório da manutenção, eu recomendo que você faça o protocolo junto ao órgão ambiental, aonde foi aprovado o projeto. Se for no órgão ambiental estadual, protocole lá. Gere um protocolo disso. Se for no órgão ambiental municipal, protocole no órgão ambiental municipal, gere um protocolo. Guarde uma pasta no seu servidor ou na nuvem, se você tiver os arquivos na nuvem para guardar, uma pasta das manutenções que você fez naquele ano, com os relatórios, com as fotos e com o protocolo. Por que, Leonardo, que eu preciso ter todo esse trabalho? Parece que é trabalhoso, tal. Não, não é trabalhoso. Isso é para você se resguardar. Já aconteceu junto ao órgão ambiental, nós estávamos fazendo um monitoramento da área, já tinha completado 3 anos. Essa era uma área pública, o meu cliente ele estava fazendo um plantio compensatório. Ele precisou fazer um loteamento, ele cortou algumas árvores, aí o município indicou uma área pública e ele fez o plantio de reflorestamento nessa área pública. O que aconteceu? O termo de compromisso que ele assinou era para ele cuidar da área por 3 anos, só que o município ele não isolou a área com alambrado. E aí aconteceu de colocarem fogo na área por 2 vezes. Pegou fogo, queimou todas as mudas e a gente teve que substituir 2 vezes. É óbvio que quando completa-se 3 anos, a gente não vai conseguir entregar uma área em porte de sustentabilidade. Só que o cliente também não é culpa dele, porque é uma área pública, então o município tinha a obrigação de cercar essa área para a população não jogar lixo e, consequentemente, algum nó ia atacar fogo. Aí o que aconteceu? Houve um desentendimento do meu cliente com o órgão ambiental. Olha, nós queremos entregar a área, nós tivemos problema com fogo, não tivemos a colaboração de vocês com relação ao isolamento da área, ao cercamento da área, e vocês não estão querendo receber. Aí o município, o órgão ambiental, de todas as formas, deu todas as desculpas possíveis para não aceitar receber a área. Aí o cliente colocou o advogado dele e a bióloga dele na jogada. Fizeram uma reunião lá no órgão ambiental e aí a bióloga foi preparada. Leonardo, me manda os relatórios que você fez. Estão falando que você não fez que você não estava fazendo as manutenções de forma adequada. E os meus relatórios são bem completos. Tudo que a gente faz, a gente coloca. Fez foto, fez adubação? Foto. Fez coroa? Foto da coroa. Fez roçada? Foto da área toda roçada. Substituição de mudas, a quantidade de mudas trocadas e fotos das mudas trocadas. Relatório bem completo. Aí o que o órgão ambiental fez? Teve que engolir a história fiada que
disseram que os monitoramentos não tinham sido feitos de forma adequada, porque eu mandei os relatórios para a bióloga apresentou, falou, tá aqui, ó, como que você está falando que não foi feito? Tá aqui, foi feito. Eles acabaram tendo que aceitar a entrega da área. Os relatórios, os protocolos junto ao órgão ambiental servem para você utilizar nessas horas de terror, nessas horas onde você é acusado de não ter feito o serviço de forma adequada ou de não ter feito o serviço. Então, é para isso que serve, para você se resguardar, para você mostrar que você fez o trabalho, para você mostrar que você não é mentiroso, para mostrar que você é um bom profissional e que você trabalha da forma correta, que você trabalha da forma adequada. Beleza? Então nós vamos falar hoje da importância desses monitoramentos, deles serem feitos com frequência, tá? A importância de utilizar a tecnologia ao seu favor nos monitoramentos dessas áreas, né, com os tratos culturais. A importância de você ter uma equipe capacitada para evitar algumas cagadas na área, certo? E a importância da elaboração dos relatórios pós-manutenção, beleza? Então, você tem que entender hoje, pessoal, que o mais gostoso desse tema hoje é falar para vocês que é uma recorrência nos ganhos que você vai ter por 3 anos com o mesmo cliente. Porque é uma área hoje, para você entregar em porte de sustentabilidade, você precisa, no mínimo, cuidar dela por 3 anos. Então, tem projetos que chegam para a gente aqui que a manutenção tem que ser feita a cada 2 meses. Tem projetos que chegam aqui para a gente que a manutenção tem que ser a cada 3 meses. E já chegou projeto para mim aqui que a manutenção tinha que ser a cada 30 dias. Então, tudo depende do projeto que foi aprovado. Nos nossos projetos que nós fazemos dentro do que o município aqui pede, dentro do termo de referência que diz que as manutenções têm que ser no máximo a cada 3 meses. Então, nós colocamos isso dessa forma, né? Então o órgão ambiental acaba aprovando e a gente faz a cada 3 meses. Mas o responsável técnico pode diminuir esse tempo de manutenção para 2 meses se ele achar tecnicamente que tem que ser a cada 2 meses e apresentar os devidos motivos, etc. e tal. Beleza? Então, você pode ganhar dinheiro por até 3 anos, a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, e em alguns casos, a cada 30 dias. Leonardo, como que eu posso ganhar dinheiro com recorrência a cada 30 dias com clientes de reflorestamento? Olha, eu já peguei projeto de reflorestamento para fazer, que a área que o cliente precisava reflorestar, uma área urbana, uma área grande, precisa fazer um reflorestamento com 2.000 mudas, mas olha a problemática, é uma área onde a população joga lixo com frequência. Ela tem alambrado, mas a população joga na frente do alambrado, do lado de fora da PP o lixo, só que é resto de móveis, sofá, resíduo de poda, de jardinagem, aquele material fica seco, passa algum nóia lá, taca fogo, a própria população que mora naquele bairro ali taca fogo naquele lixo, e aquele fogo ele entra para dentro do fundo de vale, ele queima tudo. Queima as mudas que estão plantadas, queima tudo. Então, teve um caso de um cliente que a gente já conhecia o histórico da área. Inclusive, quando eu fui na área para fazer o orçamento para o cliente, tinham colocado fogo lá poucos dias, a área estava toda queimada. Eu fiz um vídeo de 1 minuto e pouquinho, tirei várias fotos da área e falei, olha, lembra que eu disse para você na conversa anterior que para eu fazer o orçamento que eu precisava ir na área e que essa área é uma área problemática que eu já conhecia, que lá vive pegando fogo, a população taca fogo? Olha as fotos e os vídeos, mostrei, botei no computador, botamos lá no telão, na sala de reunião lá da loteadora, mostrei para eles, putz, Leonardo, o que a gente vai fazer agora? Porque vai plantar, vão meter fogo. Cara, tranquilo, isso é fácil de resolver, só que vocês vão ter que gastar um pouco a mais. O que a gente vai ter que fazer? Vocês têm que fazer um monitoramento a cada 30 dias, manter o capim baixinho e as mudas sempre coroadas, porque se alguém tacar fogo, não vai queimar as mudas. Se fazer manutenção a cada 3 meses, cara, esquece, primeiro fogo que pegar aí, vocês vão perder todas as mudas. Aí o cliente entendeu que ele precisava fazer esse investimento maior nesse caso, para ele poder colher os frutos em 3 anos, senão ele ia ficar
tendo retrabalho e dor de cabeça e retrabalho em uma situação muito delicada, uma situação muito complicada. Leonardo, eu entendi que dá para ganhar dinheiro com recorrência por até 3 anos com esse cliente, muito legal isso. E você pode ganhar com monitoramento por até 3 anos. E eu vou te contar outra historinha. Você pode também fechar novos plantios de reflorestamento com os mesmos clientes, com as mesmas loteadoras, construtoras, se você desenvolver um bom trabalho no monitoramento. O monitoramento que vai mostrar se você é ou não um bom profissional. E aí, se você mostrar e entregar o serviço em 3 anos, você pode ter certeza que você vai ter possibilidade de fechar novos contratos com esses mesmos clientes. Beleza? Leonardo, por que isso é uma oportunidade para mim? Fala para mim, por que isso é uma oportunidade para eu ganhar dinheiro com monitoramento de áreas e fazendo plantio de reflorestamento? Você tem que entender que o mercado de reflorestamento está em alta. O mercado de reflorestamento é o nicho mais bem pago da área ambiental. Eu já mostrei aqui no nosso canal as fiscalizações dos órgãos ambientais e dei até o exemplo aqui do estado do Paraná, que nos 3 primeiros meses do ano foram mais de 42 milhões de reais em multas, sendo que 60% dessas multas, ou seja, mais de 20 milhões de reais, foram multas por desmatamento ilegal, ou seja, a maior parte dos crimes ambientais que acontecem é por desmatamento ilegal. O que acontece quando um cara faz um desmatamento ilegal sem autorização do órgão ambiental? Ele vai ter que reparar o dano, cara, ele vai ter que reflorestar aquela área que ele desmatou. Então isso é uma oportunidade para você. De 2.400 e poucos autos de infração que o órgão ambiental aqui do estado do Paraná deu, nos 3 primeiros meses do ano de 2024, 1.220 e poucos autos de infração foram só de desmatamento ilegal. Mais de 20 milhões, quase 24 milhões de reais em multas por desmatamento ilegal. Então é uma mega oportunidade que nós estamos falando aqui sobre desmatamento, sobre reflorestamento, de se ganhar dinheiro com reflorestamento. Enquanto tem muitos profissionais aí preocupados em ganhar 3, 4, 5 mil reais, talvez 6 mil reais para fazer um projetinho de recuperação de área degradada, o PRAD, você pode ganhar 100 vezes, 200 vezes esse valor. O projeto ele é uma fatia fininha do bolo chamado reflorestamento. É um bolo gigantesco de cenoura com cobertura de chocolate. E você está comendo uma fatia pequenininha, que é só o projetinho ali, que é 5 mil. No máximo ali. O máximo que eu já vi valor de projeto de PRAD foi de 15 mil reais. Eu nunca vi maior que esse valor. Eu fiz um PRAD de 1.500 reais e fechei um contrato de 97 mil. O projeto, 2 mil. O plantio, 97 mil. E os cuidados da área, 103 mil reais, que é o monitoramento. Monitoramento é o mais caro do que o plantio. Monitoramento por 3 anos. Então, quando eu digo para você que é uma mega de uma oportunidade, é porque é verdade que eu estou falando, é o nicho mais bem pago da área ambiental. Existem enormes oportunidades nesse mercado. Muitas vezes o profissional da área ambiental, o estudante da graduação, que é alguma graduação aí da área ambiental, ele se forma e ele fica preocupado, o que ele vai fazer? Eu vou trabalhar com consultoria ambiental, dá dinheiro esse negócio. Vou mexer com projetinho, vou mexer com licenciamento ambiental. Cara, dá dinheiro, projetos? Dá dinheiro. Não estou dizendo que não dá. Só que eu, Leonardo, fui consultor ambiental por quase 15 anos da minha vida trabalhando. E o maior faturamento que eu tive no ano com consultoria ambiental, fazendo licenciamentos e projetos, foi quase 300 mil. E depois que eu comecei a trabalhar com reflorestamento, meu faturamento mais do que triplicou. O faturamento nosso foi para mais de 1 milhão.
Então, eu estou mostrando para vocês que o nicho mais bem pago da área ambiental é o reflorestamento. Então, quando você se forma na tua graduação aí, que você é um profissional da área ambiental e você quer partir para a área ambiental, obviamente, você tem que escolher um nicho, um subnicho. Eu vou trabalhar com licenciamento ambiental para a indústria. Eu vou trabalhar com licenciamento ambiental para construtoras. Eu vou trabalhar com reflorestamento. Isso é um subnicho. E o reflorestamento é o subnicho da área ambiental mais bem pago. E eu já cansei de provar isso aqui nesse canal. Só não vê quem não quer. Mas o meu sonho é trabalhar com consultoria ambiental. Tudo bem. Boa sorte. Estou te mostrando algo que pode te dar uma rentabilidade 3 vezes maior do que o faturamento que você pode ter aí. E você quer ganhar menos? Tudo bem. Você tem o livre-arbítrio para escolher aquilo que você achar que é melhor para você. Mas eu estou te mostrando um subnicho da área ambiental que pode te fazer ficar rico. Quem tem olhos, enxerga o que eu estou falando. Então, Leonardo, beleza, entendi. Por que isso ainda continua sendo uma oportunidade? Para me convença. Além de tudo isso que eu acabei de falar para você, como eu disse, além do projeto, você pode fazer o plantio. E você pode fazer um monitoramento, que é cuidar dessa área por até 3 anos e ganhar dinheiro com recorrência. Estou te apresentando mais um argumento para te provar que é uma mega oportunidade para você que é profissional da área ambiental. A recorrência nos ganhos por até 3 anos. Essa é a oportunidade que eu estou mostrando para você. Quem tem olhos, enxerga o que eu estou falando. Enxerga o cenário do que eu estou falando, tá? Corrigindo o que eu falei aí. Leonardo, mas eu não sei nem como começar a oferecer serviços aí de reflorestamento. Calma, fica tranquilo. É completamente natural você não ter experiência, porque é um nicho novo para você. Obviamente, você não tem experiência. Mas eu quero te contar que quando eu comecei há quase 16 anos atrás, eu também não tinha experiência nenhuma. Eu me capacitei para trabalhar com reflorestamento. Leonardo, como que eu resolvo isso? Hoje existem cursos no mercado que vão te capacitar para trabalhar com reflorestamento. Essa é uma opção, tá? É uma opção das mais interessantes para você poder se capacitar, absorver esse conteúdo, se capacitar para poder entrar para o nicho de reflorestamento. Leonardo, mas investir em tecnologia avançada é caro e complicado. Bom, talvez você tenha se enganado quanto a isso, tá? Eu vou te apresentar argumentos que vão dizer que é o contrário do que você está falando. Hoje nós trabalhamos com tecnologia avançada para fazer plantios de reflorestamento e isso traz uma economia muito grande para o cliente, pois quando você faz uma análise de solo e o laboratório manda o resultado, o agrônomo vai passar uma recomendação técnica de adubação da quantidade ideal de adubo para você corrigir aquele solo. Pode ser que aquele solo tenha deficiência em alguns nutrientes, ou seja, faltam alguns nutrientes para aquele solo, e pode ser que aquele solo tenha talvez alguns nutrientes que estejam acima do limite de tolerância e precisam ser corrigidos, ou seja, ficar dentro de limites aceitáveis para a planta poder se nutrir e se desenvolver. Então, quando você faz dessa forma adequada, com essa adubação correta, com os produtos corretos, você está economizando dinheiro, porque você vai perder menos plantas,
suas plantas vão se desenvolver mais rápido, você vai conseguir entregar essa área em até 3 anos e você não vai precisar ficar 4, 5, 6 anos cuidando de uma área. Nós estamos falando de uma economia de 2 a 3 anos para você entregar uma área de reflorestada de fato. Então, quando você investe em tecnologia, você está ganhando tempo, você está investindo em tempo. E tempo é dinheiro. Quem é empresário sabe muito bem do que eu estou falando. Leonardo, eu não sei como atrair os clientes que estão dispostos a pagar por esse serviço. Você tem que entender uma coisa. Você tem que ter os argumentos certos para você vender o seu serviço para o seu cliente. Se você chegar lá só falando que, não, porque vamos fazer a adubação certa, que isso é assim, que essa... Ficar vomitando muita informação para o teu cliente, técnica na orelha dele, ele é um cara que é leigo, ele não entende muito bem das coisas com relação ao reflorestamento. Então, em vez de você vomitar muita informação técnica no ouvido do seu cliente, você pode apresentar alguns números para ele. Olha, veja bem, se a gente fizer da forma que eu estou propondo, nós vamos, em vez da gente cuidar dessa área por 6 anos, nós vamos entregar essa área em 3 anos. O senhor vai ter uma economia de 3 anos e isso vai ser o equivalente a X mil reais de economia. O que o senhor acha da gente fazer dessa forma? Pô, teu cliente ele não é idiota, ele sabe fazer conta. Ele pode não entender de reflorestamento, mas ele sabe muito bem fazer conta. E o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai fazer conta. Ele vai falar, pô, cara, esse cara que tá querendo me entregar um negócio em 3 anos aqui, tem uns outros malucos aqui que fazem 5, 6 anos, pô, vou fazer com ele. Apresente argumentos em números para o teu cliente entender que o jeito de fazer o reflorestamento da forma que você está propondo é a forma correta de se fazer. É o jeito certo. Beleza? Então vamos lá, seguindo aí. Antes de falar para vocês aí, vou dar um golinho na minha água. Eu quero falar para vocês agora algumas formas erradas que alguns profissionais acabam adotando na hora de fazer aí os monitoramentos aí das áreas. Beleza? O erro número 1 é o profissional da área ambiental querer vender só o projeto. Como eu disse agora há pouco e dei o exemplo, é a mesma coisa de você ter um bolo de chocolate grandão, com aquela cobertura de chocolate deliciosa, e você vai fazer só o projeto para o teu cliente, você vai comer só uma fatia fininha do bolo. E você teria o bolo inteiro para comer, mas você vai comer só uma fatiazinha ali, vai cobrar lá 3, 4, 5 mil para fazer um projetinho, enquanto você podia faturar lá muito mais que 30 pau por mês fazendo o pacote completo para o teu cliente. Vender só o plantio para o teu cliente, isso é um erro. Por que você vai vender só o plantio se você pode vender o plantio e o monitoramento também? Você vai abrir mão de ganhar dinheiro por 3 anos só porque você quer fazer só o plantio? Para pensar comigo, faz conta. Você vai abrir mão de ganhar dinheiro? E aí, me fala. Outra coisa, outro erro, tá? Erro de principiante. Utilizar mão de obra sem treinamento para fazer os monitoramentos da área. Cara, isso é um problema muito grande. É um problema, é um baita de um pepino. Cara, quando você pega mão de obra sem treinamento, na hora que o pessoal vai fazer o monitoramento da área, que eles vão roçar a área lá para você, eles vão anelar tudo as mudas. Leonardo, o que é anelar? Leva em consideração que o meu dedo aqui é um caule de uma muda, tá? E aqui, ó, tá rente ao solo. Ele vem com o fio da roçadeira ou com a lâmina e machuca o caule da planta aqui, ó. Machuca. Isso vai impedir com que a seiva bruta da planta passe. Isso vai impedir o desenvolvimento da planta, da muda. Isso pode vir até a matar a planta. Mão de obra sem treinamento é igual a dinheiro jogado no lixo. Você vai ter dor de cabeça.
Você vai ter dor de cabeça. Então, se preocupe sempre em fazer o treinamento da tua equipe. Beleza? Outra coisa, quando você não entende sobre os produtos de tecnologia avançada, você está indo por a sua vaca vai para o brejo. Por que eu estou falando isso para você? Para você poder acelerar o desenvolvimento das suas plantas e ter plantas sadias, com menos ataque a pragas e etc. no campo, é importante você saber que existem produtos de tecnologia avançada que vão acelerar o desenvolvimento das plantas. Então você precisa entender sobre isso para poder utilizar esses produtos lá nas suas mudas. Outro detalhezinho, não fazer os relatórios depois da manutenção. Como eu contei a historinha para vocês lá atrás, eu tive um problema. Se eu não tivesse os relatórios, os protocolos guardados para passar para o cliente, eu teria sido devorado vivo, porque o órgão ambiental falou que eu não estava fazendo as manutenções adequadamente na área. E eu tinha todos os protocolos e tinha os relatórios. Mandei para eles. E aí eles tiveram que aceitar o recebimento da área, porque foi tudo feito a manutenção de forma adequada. Então os relatórios servem para isso, para você provar que você fez o seu serviço de forma adequada. Você faz um relatório e protocola ele no órgão ambiental. Você guarda junto na sua pasta lá do seu servidor ou na nuvem o protocolo e o relatório junto na pasta para você se resguardar. E antes de falar para vocês a forma correta de se fazer todo esse trabalho de forma magnífica, de forma correta, vou pedir para você clicar, ativar as notificações para você não ficar, não perder nenhum conteúdo aí do nosso canal, tá bom? Então vamos lá agora como que é a forma correta de se fazer. Primeiro passo, sempre vender o pacote completo de serviços para o cliente. Essa semana passada, na sexta-feira passada, um cliente me procurou querendo um orçamento de projeto. Eu não vou fazer só o orçamento do projeto para ele. Eu falei, olha, eu vou te mandar o orçamento do projeto, do plantio e do monitoramento da área por até 3 anos para você, beleza? O cliente, beleza, porque a gente não sabe com quem contratar para plantar e tal, não sei o que, a gente precisa de alguém para fazer isso mesmo. Cara, pacote completo, o projeto, o plantio e o monitoramento, ponto. Tá? Esse é o jeito certo de você vender o serviço. Outra coisa, mão de obra capacitada. Se você não capacitar a tua mão de obra, você vai ter dor de cabeça no campo, os caras vão anelar tuas mudas, vão cortar a muda fora. Você não vai conseguir entregar essa área em 3 anos. E para você resolver essa questão da capacitação de mão de obra é muito simples. Sabe o que eu fiz aqui na minha empresa? Contratei uma empresa especializada para dar um treinamento para os meus funcionários que fazem roçada. Pronto, resolvi o problema. Capacitar, treinar a tua equipe é importante. É caro, Leonardo? Cara, eu paguei 4 horas de treinamento, eu gastei R$1.000. Se é caro ou não, eu não sei, mas eu paguei para que meus funcionários fossem capacitados. Leonardo, e se eu terceirizar o serviço? Então terceirize para equipes capacitadas. Não vai terceirizar serviço para pé de porco fazer cagada no teu plantio. É óbvio, né? Beleza? Outro ponto, você vai fazer monitoramento da área, você não sabe nem que adubo você vai jogar. Não, porque um amigo meu tem um amigo que é agrônomo e esse amigo dele diz que é para usar o 10 na quantidade de tantos gramas. Amigão, é o seguinte, telefone sem fio não rola aqui não. Isso aí é conversa de pé de porco, porque o amigo do meu amigo que é agrônomo disse, velho, para com isso. Seja profissional, tenha postura de profissional, tá? Isso aí é postura de pé de porco, pezinho de porco. Para com isso. Tá? Não tem esse negócio de um amigo do meu amigo ou um amigo me falou, cara, é o seguinte, seja profissional, procure um agrônomo, paga o cara, para o cara te passar o que é certo para fazer. Não faça serviço de pé de porco não, você vai queimar o teu nome, queimar o nome da tua empresa por causa de conversa de amigo ou que um amigo falou. Qual é o tipo de adubo que você vai usar? Paga o agrônomo para ele te passar a recomendação, meu amigo.
faça do jeito certo, tá? Sem conversa fiada aqui é papo sério, tá? Eu estou ensinando vocês para trabalhar do jeito certo, para vocês serem reconhecidos como profissionais sérios. Então, ter um agrônomo para você pagar, às vezes o cara vai te cobrar lá 200, 300 conto para te passar uma recomendação, o que é mais ou menos o que a gente está pagando hoje, para te passar qual é o adubo correto para você utilizar aí nas suas manutenções. E como eu disse, faça os relatórios dos monitoramentos, protocolo e no órgão ambiental, guarda uma cópia do protocolo e uma cópia do relatório, passa para o teu cliente uma cópia do relatório e uma cópia do protocolo. Se resguarda, para você não ter dor de cabeça, tá? Vou dar para vocês aqui um pequeno passo para que você possa imediatamente aproveitar o tema reflorestamento e os plantios de reflorestamento, os monitoramentos dessas áreas. Então vou dizer para vocês, pessoal, se capacite para fazer reflorestamento, os monitoramentos da área. Isso hoje nós temos cursos no mercado que você pode fazer, se capacitar e ir para esse mercado ganhar dinheiro. Esse mercado dá muita grana, tá? Esse mercado dá dinheiro. Então, se capacite. Não entra para o mercado aí ouvindo conversa de amigo ou conversa de amigo do meu amigo. Cara, não faz isso, tá? De coração, eu gosto de vocês. Por isso que eu estou aqui fazendo uma live, tá? Agora, passando conteúdo para vocês fazerem da forma correta, para vocês ficarem reconhecidos, ficarem conhecidos como autoridade no assunto, aquele profissional que sabe o que está fazendo. Vamos se capacitar? Beleza? Fica a dica para vocês aí. Por hoje é isso, muito obrigado pela audiência de todos vocês e a gente se vê no próximo Refloresta Cast, que vai ser quinta-feira, dia 11 às 7h30 da noite. Eu espero você lá. Muito obrigado, uma boa semana para todos. Até mais!